Oh, Santo Espírito, nós te adoramos. Nessa noite, nosso coração, Senhor, anseia por Ti, pela revelação que o Senhor vai nos dar através dessa unção que desce e cai sobre nós. Revelação do Filho, revelação da palavra de Deus, do conhecimento do Filho de Deus. Traz sobre nós, Espírito Santo, uma unção nova, um óleo fresco. Abre a mente, o entendimento, o coração. Nós, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a revelação da Tua palavra através do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Pode sentar, amados. Vamos abrir Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como a de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, lamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Quem é o Espírito Santo? Por muito tempo, e há pessoas ainda hoje que têm o Espírito Santo, conhecem o Espírito Santo por um poder, por uma influência, por um poder vindo do céu, por fogo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele, no início da criação, ele pairava sobre as águas. Se você pensar no Espírito Santo com um poder,
então você nunca poderá conhecê-lo. E nunca poderá provar quem ele é realmente. Porque ele não é poder. Ele tem o poder. Ele é a fonte do poder. Então, quando as pessoas compreendem o Espírito Santo sendo um poder, então todos oram, Senhor, me dá um pouquinho do teu poder. Dá mais do teu poder. Mas ele não é um poder. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, tem emoções. Ele é uma pessoa. Mas ele não tem um corpo. Porque o corpo nós não vemos, nós vemos com os nossos olhos. Deus também não tem um corpo. Deus e o Espírito Santo. Mas Jesus, ele tem um corpo. Ele se fez carne, habitou, morreu em nosso lugar e ressurgiu dos mortos com um corpo vivificante. Então Jesus tem um corpo. Por isso as pessoas, elas têm maior facilidade em reconhecer Jesus, em buscarem Jesus, do que no Espírito Santo. Mas Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E ele disse, olha, no tempo que ele viveu, o Espírito Santo conduziu ele. O Espírito Santo foi aquele enviado por Deus também. O projeto de salvação, quem arquitetou, quem disse, eu enviarei o meu filho, é Deus. Deus projetou a salvação para os homens através de Jesus, seu filho. Mas Jesus não veio sozinho. Quando Jesus veio, o Espírito Santo veio com ele. Foi o Espírito Santo que destituiu a glória de Jesus, a glória que ele tinha, e Maria foi concebida com uma semente trazida pelo Espírito Santo. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, tudo foi criado por ele, sem ele nada se fez. E tudo foi para ele, por ele e com ele. Mas esse Verbo, que é a segunda pessoa, o Filho de Deus, o Espírito Santo pegou e transformou e trouxe a uma virgem e colocou nela para que ele pudesse vir em forma de homem. Ele foi transformado pelo Espírito Santo, colocado na virgem e ele nasceu aqui, concebido pelo Espírito Santo, Maria. E Jesus andou por toda a terra com o Espírito Santo. O Espírito Santo levou, guiou, esteve com ele. O Espírito Santo batizou Jesus. E tudo o que ele fez foi através do Espírito Santo. E ele completou a missão sobre a terra. Então, ele desceu à mansão dos mortos, o Espírito Santo o ressurgiu. Ele foi ressurgido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pega Jesus e o leva até o céu e devolve a ele a glória que ele tinha. Quem levou? E Jesus, quando estava aqui, os discípulos falavam, Senhor, não podemos ficar órfãos. O Senhor vai e nós... E ele disse, não vos deixarei órfão, mas é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós. Porque o Espírito Santo levou Jesus e o colocou à direita de Deus Pai. Ele foi honrado acima no céu de anjos, de principados. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Mas quem conduziu o Espírito Santo à obediência, a Jesus à obediência, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Por quê? Quando nós entristecemos ele, então ele é uma pessoa. Ele apaga aquele poder que estava agindo e operando em nós.
Foi através do Espírito Santo que Jesus, homem, foi transformado, Jesus, Deus, Filho de Deus, transformado em homem e colocado na terra para viver uma vida de homem. Mas também, somente o Espírito Santo pode pegar o Filho do homem, que somos nós, e transformar a nossa vida em filhos de Deus. Não é por ter uma religião, não é por conhecer a Bíblia, é pelo poder que opera, é pela graça que Ele entrega a todo aquele que crê e que tem um coração aquebrantado e que o recebe. Então, quando o Espírito Santo vem em uma pessoa, ele pode ser o pior elemento da face da terra, ele é transformado pelo poder e feito agora filho de Deus. E como filho de Deus, ele vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus determinou para os que são seus. Ele é mudado, a vida dele é transformada. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Jesus, quando estava nas águas, batizando, pousou sobre ele uma pomba e ouviu do céu uma voz: esse é meu filho amado, pelo Espírito Santo. Ninguém pode ouvir a voz de Deus se o Espírito Santo não o revelar. Ninguém pode submeter a obediência se o Espírito Santo não o conduzir. Tudo é o Espírito Santo que opera em nossa vida. Tudo é Ele que nos conduz e nos dá força para vencer. É o Espírito Santo que traz agora a revelação. Quando Jesus desceu à mansão dos mortos e ressurgiu, o Espírito Santo é que revelou. E eles puderam ver e reconhecer Jesus, porque o Espírito Santo estava ali realizando e operando. Ninguém pode receber a salvação se não for pelo Espírito Santo. As pessoas podem ser religiosas, mas não têm a revelação. Não é por ser religioso ou ter uma igreja que a pessoa recebe a revelação. É pelo Espírito Santo que essa palavra é revelada. Você percebe que quando Pedro viveu com Jesus, andou e presenciou e o amava. E Pedro era um discípulo, um apóstolo de coragem e de grande coragem. Senhor, eu não te deixarei. Eu irei. Pedro foi aquele que pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Por quê? Porque ele amava Jesus, mas ele não pôde testemunhar Jesus Cristo. Porque no momento em que ele foi reconhecido como um dos seus, ele negou. Por quê? Porque ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Ninguém pode dar testemunho de Deus, de Jesus, se não for pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio. Eu enviarei a vós o Paráclito, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Todo o ensinamento que Jesus falou e ensinou para o povo, para a multidão, somente eles lembraram e retiveram e revelaram. Foi revelado a grandeza pelo Espírito Santo. Somente quando o Espírito Santo desceu sobre a terra é que ele revelou. O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, ele é Deus. Mas, muito embora as pessoas não reconheçam ele como Deus. Então busca, Senhor, me dá poder, me dá poder. Mas quando você começa a entender e a compreender quem é o Espírito Santo, então você vai perceber que ele é uma pessoa. Então você vai dizer, Senhor, usa-me. É diferente.
Senhor, eu quero ser usado por ti. Eis a minha vida. Então você vai oferecer a tua vida para ser usada por Ele. Não é em busca do poder que vai te favorecer. Não. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está à procura. Os olhos de Deus repousam sobre a terra, à procura de adoradores, de aquele que permite o Espírito Santo usá-lo. Como? O Espírito Santo, ele vem e santifica a nossa vida. Ele transforma a nossa vida e nós passamos a compreender. Ele revela Jesus. E nós não precisamos do Espírito Santo apenas nessa terra, não. É o Espírito Santo que na eternidade vai continuar a revelação de Jesus Cristo para nós. Eternamente Ele vai estar conosco. Vós sois o templo. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Jesus, quando veio na terra, Deus deu a Ele um corpo. Então Ele teve um corpo. Nós somos o Espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. O Espírito Santo é um Espírito e habita em você e habita em mim. Nós somos o templo aonde Ele habita. Para quê? Para que Ele possa fazer a obra redentora sobre o mundo, sobre a humanidade. Ele precisa de você, de mim, para ir e convencer os corações. Ele usa a nossa boca. Ele nos dá poder para olhar e destruir as cadeias de Satanás. É Ele que cura a alma. Ele que limpa os pensamentos. Ele que quebra as cadeias. Ele que rompe os... Ele que cura e traz a cura sobre o homem. Porque Ele está na terra. Jesus, quando veio, Jesus veio em uma missão. E ao cumprir a missão, o Espírito Santo o levou novamente. De retorno. E voltou. Foi o dia de Pentecostes, quando nós lemos. Os discípulos ficaram aguardando a descida de Pentecostes. Ele se manifestou através de uma chama de fogo. Mas Ele não é chama de fogo. Ele é uma pessoa. Ele sente, Ele fala, Ele ouve, Ele conduz, Ele dá direção. Ele realiza a obra que nós, como humanos, não podemos realizar. Ele realiza a obra que, como humanos, nos faz compreender e obedecer a Deus como nós não podemos obedecer. Sem Ele, nada serei, nada terei. Não poderei cumprir o propósito de Deus na minha vida se o Espírito Santo não me conduzir. É Ele que deposita dons ministeriais. É Ele que chama para o trabalho de fazer a obra. Muitos até tentam e querem, por esforço humano, fazer uma obra. Mas se o Espírito Santo não ungir, o Espírito Santo é que unge com óleo, com o chamado, e que adestra nossas mãos para o combate e nos faz falar com intrepidez e autoridade e poder. Quando nós falamos, não falamos de nós mesmos. Jesus dizia assim, quem vê a mim, vê o Pai. Nem Jesus falou por Ele. Ele falou pelo Espírito de Deus que habitava, que estava conduzindo Ele. Porque Jesus era homem na terra. Ele estava numa carne. Ele estava em carne de homem. E o Espírito Santo conduzia, o levava. Quando Ele... na transfiguração, quando Deus chama Jesus, Jesus leva Tiago e João para a transfiguração. Ali estava o Espírito Santo devolvendo a glória que era dele desde a fundação do mundo. Naquele momento estava preparando Jesus para ir à cruz, para a missão da cruz. Então ele estava lá na transfiguração e o Espírito Santo estava lá com Jesus e devolvendo a glória. A glória de Jesus naquele momento que foi devolvida, que ele foi
transfigurado e recebeu toda a glória de Deus sobre ele. Os discípulos dormiram, porque o homem natural não consegue, não pode ver a glória de Deus. Somente o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava operando em Jesus, não nos discípulos. Por isso os discípulos dormiam e viram que muito que longe, e pesava o sono. Por quê? Porque não era permitido. Hoje, para alguém enxergar a glória que é de Deus e receber a salvação, se o Espírito Santo não revelar, ele não chega lá. Ele não pode compreender. Somente o Espírito Santo. E um dia, o Espírito Santo levou Jesus e ele desceu. Desceu em chama de fogo. Aquele Pedro que havia se acovardado, o Pedro que havia negado a Jesus, muito embora, com muito desejo, com muita vontade de assumir, de ir, ele foi impedido, porque a carne não consegue prevalecer sobre a terra, sobre os inimigos que se levantam. Somente o homem redimido, o homem que recebeu remissão de pecado pelo sangue do Cordeiro e agora está ungido pelo Espírito Santo, é que pode ir cumprir o propósito de Deus, aonde Deus quer conduzir a nossa vida. E o Espírito Santo estava ali, conduzindo Jesus em todo o tempo. E ele foi ressurgido dos mortos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe ele à vida. E agora, os discípulos estavam lá, como que entristecidos, obscurecidos, desesperados, orando, fechados, à espera de que algo acontecesse. Então, no dia de Pentecostes, desceu sobre ele línguas, e eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a glorificar a Deus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Deus. Ela fala os oráculos de Deus. Ela anuncia a glória de Deus. Ela vive essa glória de Deus nela. E os discípulos estavam ali, como que atônitos, perplexos de ver essa glória que desceu sobre ele, o dia de Pentecostes, e transformou a vida de Pedro. E Pedro agora, cheio da unção, ele se tornou um homem de coragem, de poder, com autoridade. E ele, autoridade, antes eles estavam medrosos, encolhidos. As pessoas que têm medo, vergonha de servir a Deus, é porque ela precisa da unção, do poder, do derramar dos dons do Espírito Santo sobre ela. Mas a pessoa que está cheia, então sai como Pedro saiu em praça pública, não temendo mais ser preso, não temendo mais nada, mas pregando, anunciando e proclamando as maravilhas de Deus. E todas as pessoas achavam que eles estavam bêbados. Mas 9 horas da manhã, não estavam bêbados. Eles estavam, por quê? Como os que sonham. Porque as pessoas que bebem, elas ficam alegres, falam tudo o que quer, tem coragem, não é assim? Mas logo depois que a bebida passa, o inimigo toma aquela pessoa e destrói ela de tal maneira que ela passa a viver angústia, tristeza, coisas ruins, e quando bêbada. Mas aqueles que estão cheios do Espírito, parece bêbado, mas não estão. Estão cheios de alegria, cheios de vigor, são cheios de força. E Pedro agora anuncia, e 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo naquele momento que ele pregou. Esse Jesus que vós crucificastes, ele mostra o pecado, ele revela
com poder a palavra de Deus. Então, todos receberam a graça e começaram a falar em línguas. E esse evangelho que estava obscurecido, agora passa a ser compreendido, passa a ser revelado. Não é preciso que ninguém vos ensine. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, você pode tentar mostrar, ensinar, e ela fica e não entende. Não, mas não dá para entender. Porque ela está sem aquele que revela. Sem a revelação, essa palavra é leis, fardo, enfado e fadiga. Porque ela é pesada. Mas na revelação e no poder do Espírito Santo, então ela se torna leve, sem acusação, sem condenação e cheia de amor. O nosso coração se enche de amor para suportar todos na medida em que eles crescem e andam e caminham com Deus. É diferente. Não é por imposição, mas por amor. Por revelação do Espírito Santo de Deus, quando Ele traz aquele que crê. Aquele que crê recebe poder. Mas que poder? Ele recebe a pessoa do Espírito Santo fazendo morada nele. E então ele se entrega, se rende, o Espírito Santo modela, aperfeiçoa, limpa, purifica, santifica, corta com o sangue de Jesus toda a força do pecado. Então aquela pessoa fica como aqueles que sonham. Vamos ali, vamos lá, vamos. Não é peso, não é fardo, não é cansaço, nem fadiga. Quanto mais nós vamos, melhor é para nós. E o Espírito Santo tem uma maneira tão especial para agir naquele que crê. E você só pode receber essa revelação especial dele quando você começa a enxergá-lo como uma pessoa. Como uma pessoa, ele não tem corpo, mas ele habita em nosso corpo. E ele usa a nossa vida para levar ao mundo essa revelação do Evangelho e do sangue de Cristo. Deus envia o Espírito Santo sobre a terra. E no tempo em que ele completar a obra que Deus confiou a ele, então ele não vai voltar como Jesus voltou. Jesus voltou só, mas o Espírito Santo não vai subir sozinho. Ele está preparando um povo para subir com ele, para ser levado com ele. Ele não vai antes de nós, ele vai junto com a igreja. E quem é a igreja? É aquele que recebeu a graça e se tornou, pelo Espírito Santo, filho de Deus. O filho que obedece, o filho que anda na presença de Deus, o filho que aprendeu a louvar a Deus, o filho que ama e vive na presença de Deus todos os dias na face da terra. É aqueles que o adoram. Então ele vai subir e levar a sua igreja e entregar a Deus. Completa-se o propósito de Deus sobre a terra. Cada um de nós temos um chamado, temos um propósito a ser cumprido sobre a terra. E nesse tempo em que Deus enviar os anjos ao soar da trombeta, então o Espírito prepara a minha mãe, o seu pai talvez, as pessoas que morreram, elas vão ressurgir primeiro, pelo Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo ressurgiu Cristo lá da terra, ao terceiro dia, e o levou, trouxe ele às alturas. Também nós um dia seremos ressuscitados pelo Espírito Santo.
E lá na glória, Ele continuará conosco, porque a missão do Espírito Santo é revelar Jesus aos homens. A glória, a eternidade, consiste em nós conhecermos. Ele diz que hoje nós vemos como no espelho rapidamente. É algo insignificante o que nós conhecemos de Jesus. Então, quando nós estivermos lá, o veremos face a face e nós saberemos quem é verdadeiramente Jesus. E esse amor vai encher a nossa vida, inundar a nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus. Tudo foi feito por Ele. Nós dependemos do Espírito, nós precisamos do Espírito. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo. Ele é socorro presente em todos os momentos da nossa vida. É Ele que refrigera a nossa alma. É Ele que dá força e sustento. É Ele que adestra nossas mãos para o combate, na oração. Senhor, me ensina a guerrear nesse tempo que eu estou passando. Senhor, adestra minhas mãos para combater o bom combate no tempo da provação. E eu sairei lá contigo, porque o Senhor me conduz em triunfo em Jesus Cristo. O Espírito Santo é tão importante que o Pai e Jesus, se alguém pecar contra Jesus ou contra o Pai, o sangue é suficiente para perdoar. Mas aquele que pecar e blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Olha a importância do Espírito Santo. É o único pecado que o sangue não cobre. É o único pecado que o sangue não perdoa. É que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, o sangue não haverá perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito. A importância do Espírito Santo. E assim como Ele fez em Jesus, Ele faz em nós. Assim como Ele fez através de Jesus, do Filho de Deus, cumprir a missão. E Ele foi exaltado nas alturas pela obediência. Ele nos capacita a obedecer. Mas é preciso desenvolver um relacionamento. É preciso você enxergá-lo como uma pessoa. E você dizer, usa-me, Senhor. Usa-me. Usa a minha vida. Para Ele não há acepção de pessoas. Para Ele não há acepção. O que Ele resiste, o Espírito resiste aos soberbos. Soberbo é aquela pessoa que não aceita ser ensinado. Tudo ele sabe. Tudo ele já sabe. Eu já sabia. Deus já me revelou. Eu já entendo. Tudo ele sabe. Ele não precisa mais ser ensinado. Então ele resiste. Porque ele quer uma pessoa que abre o seu coração, quebranta a sua vida, para que ele possa moldar a nossa vida em santidade, em pureza, em possa curar as feridas, apagando o passado e fazendo nós como novas criaturas em Cristo, para triunfar sobre a terra. Então ele vai e começa a nos conduzir com grande poder e autoridade, assim como ele fez com os discípulos. Assim como ele andou com os discípulos, ele anda conosco. A diferença, amados, dos apóstolos conosco é só uma. Os apóstolos se entregaram, se renderam em totalidade. Se derramaram em totalidade. E os homens hoje endureceram o coração de tal forma que querem ter uma religião, mas não querem ser guiados pelo Espírito. Querem possuir a terra, mas não almejam subir quando Jesus vier buscar a igreja, porque nem sabem quem são. A nossa esperança é que nessa noite
O Espírito Santo está soprando um vento impetuoso sobre vocês, descortinando a sua visão espiritual, trazendo sobre ti um entendimento, uma revelação da grandeza do nosso Deus, do valor que Ele tem para nós. Aquele que os discípulos fizeram, amado, deixaram tudo. Os discípulos que fizeram aquela pescaria e encheu 2 barcos de peixe. Então, chegando em terra firme, o que eles fizeram? Abandonaram os barcos e os seguiram. Por quê? Porque puderam compreender pela revelação o valor de Jesus, o valor do chamado para morar no céu. A nossa vida na terra é passageira. É simples. Não entristeçais o Espírito Santo que está sobre ti. O pecado entristece e ele apaga. Mas quando você compreende a grandeza do Espírito, então você se rende e ele te transforma em nova criatura, formada à imagem e semelhança de Deus, para entregar ao mundo essa palavra de revelação e fazer um mundo melhor para todos nós. E transformar as pessoas em filho. A transformação de filho é dele, não é nossa. Se ele não transformar, não adianta nada. Vir à igreja, no culto, e nem adianta ter uma religião. O que muda é a transformação, assim como ele fez a transformação de Jesus em grande glória e poder, e transformou numa semente que nasceu na terra e tornou-se filho do homem na terra. Ele agora pega o filho do homem e transforma em filho de Deus, para andar por cabeça e não por cauda, para desfrutar de toda sorte de bênção sobre a terra, para conhecer o que é verdadeiramente a felicidade e a grandeza do nosso Deus, para sonhar, para ter esperança de que a nossa herança está na eternidade. A nossa herança está lá. Por isso que ele fala: derramarei sobre vós, fiz uma aliança. E aquele que se rende, se entrega, nós vemos aqui, farei aliança contigo. Em Jeremias, abre em Jeremias 31, 33. Oh, amado Espírito Santo, nessa noite, vem, Senhor, encher esse lugar com chamas de fogo, que queima a força do pecado, que destrói o engano das mentes e as cadeias da enfermidade. A maior enfermidade que o homem tem é a alma. A enfermidade que tantos têm, mas nem se preocupa, como um câncer que corrói, pior do que o câncer. É aquele que deixa a sua alma à mercê de uma enfermidade que o destrói e impede dele alcançar a eternidade com Deus. Essa enfermidade da alma, ela vem pelo pecado, pelo engano do pecado. O pecado, ao ser consumido, ele é bom, é prazível, é gostoso. Mas ele traz uma enfermidade que vai corroer, que vai tirar toda a sua esperança da eternidade, que vai te destruir e a alegria não mais brotará no teu coração. Você terá alegrias passageiras, alegrias supérfluas, alegrias que não alcançam a alma,
Ai, amado, se você provar a alegria do Senhor, jamais você deixará de ter sede. Aquele que provar, se eu lhe der uma água, se você beber da minha água, jamais você terá sede, mas você vai buscar ela incessantemente. Ela vai preencher o interior e a alma. Por que você está aqui nessa noite? Por quê? Porque a tua alma anseia por Deus. A tua alma tem sede de Deus. Nós estamos aqui porque nós necessitamos do Espírito. Precisamos do amor. Necessitamos e carecemos da glória inundar a nossa vida. Nós estamos aqui para receber do Espírito Santo a revelação de Jesus e da eternidade que o Pai reservou para nós ir morarmos com Ele. É verdade ou não é? Você é espírito. Você é espírito. Você não é corpo. Quando você chega perto de alguém que morreu, você não pode dizer que ele é aquela pessoa. Passou. O corpo não é. Você é espírito e tem uma alma que tem sede e só será saciada pela presença do Espírito Santo. Ele cura, Ele trabalha, Ele volta a nossa vida lá para aquilo que é real e verdadeiro. Não se deixe enganar, amados, com uma religião passageira. Mas abre teu coração, porque o Espírito Santo vai pôr esperança verdadeira da eternidade, na qual Jesus veio e morreu para que nós estivéssemos juntos. Aonde eu estiver, vós estareis comigo. Vou preparar morada. E no dia do soar da trombeta, então, o Espírito Santo vai pegar a igreja e vai conduzi-la. E nós subiremos para encontrar com o nosso Deus face a face. Aleluia. E os mortos serão os primeiros. Vamos ler aqui. 31, 33. Porque essa esperança é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixa a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Porque o Espírito Santo nos ensinará toda essa verdade.